Dentro de um laboratório de hemodinâmica, a gente está falando de um ambiente de altíssima pressão. Cada segundo, cada decisão pode mudar uma vida. Mas o que acontece quando as linhas de responsabilidade do profissional começam a ficar, assim, meio confusas? Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo para definir os papéis do técnico e do tecnólogo em radiologia. Um assunto que, no fim das contas, é sobre a segurança de todo mundo. Bom, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente vai entender por que esse campo é tão vital. Depois, vamos analisar os perigos que surgem quando as funções se misturam. Daí, a gente entra nas atribuições oficiais de cada profissional, para, no final, amarrar tudo isso com o que realmente importa, a segurança do paciente. Ok, vamos começar. Nosso ponto de partida é entender o cenário da cardiologia intervencionista, um mundo de altíssimo risco, onde a hemodinâmica é uma ferramenta, assim, indispensável. E para ter uma ideia da escala do que estamos falando, é só olhar para este número, 300 mil. Essa é a estimativa de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil por ano. Se a gente fizer as contas, dá uma vida perdida a cada 2 minutos. A importância desse campo é simplesmente imensa. E é exatamente aqui que a hemodinâmica entra. Procedimentos como o cateterismo, por exemplo, são cruciais para combater essas doenças. Eles permitem que as equipes médicas consigam enxergar e tratar problemas super complexos dentro do corpo com uma precisão incrível. E isso nos leva direto ao problema central. Quando os papéis de cada profissional nesse ambiente tão crítico não estão bem definidos, os riscos, claro, aumentam muito. Vamos entender melhor o perigo dessas linhas tênues. Essa questão toda veio à tona de forma bem clara a partir de um parecer do Conselho de Enfermagem. Basicamente, ele tentava atribuir à equipe de enfermagem algumas funções que são exclusivas dos profissionais da radiologia. E isso, claro, criou um impasse bem sério e, acima de tudo, perigoso. E veja bem, não é só uma briga burocrática, não. Como a própria nota técnica do CRTR diz, com todas as letras, essa confusão expõe o paciente e o profissional a riscos operacionais. Ou seja, é um problema que sai do papel e impacta diretamente a segurança dentro da sala de procedimento. O motivo de toda essa preocupação é muito claro. A gente está lidando com radiação ionizante. É uma força invisível, mas muito poderosa. O controle dela, para ser seguro, exige um conhecimento super especializado para proteger todo mundo que está ali na sala. E isso não é algo que pode ser delegado sem o treinamento correto. Então, como é que se resolve isso? Com clareza. Vamos agora detalhar as responsabilidades oficiais, aquelas definidas por lei do técnico em radiologia. E aqui está o ponto-chave. As atribuições desses profissionais não são sugestões, sabe? Elas estão estabelecidas por uma lei federal, a 7.394 de 1985, e um decreto, o 92.790 de 1986. Isso dá um peso legal que simplesmente não pode ser ignorado. Com base na lei, a resolução do CONTER vem e detalha esses deveres. Então vamos lá. O técnico opera o equipamento, o que exige uma precisão absurda. Ele seleciona e ajusta os protocolos, garantindo a dose mínima de radiação por um diagnóstico eficaz. Ele atua integrado à equipe, zela pela qualidade da imagem, processa e documenta tudo. E claro, à base de tudo, ele mantém os padrões de biossegurança. Cada passo desses é uma camada de proteção. Mas tem outro profissional fundamental nessa equação. Agora vamos diferenciar o técnico do tecnólogo e focar um pouco mais nas responsabilidades de gestão e supervisão, que são do tecnólogo. A comparação aqui já deixa tudo bem claro, né? O técnico tem uma formação mais focada na operação precisa do equipamento. Já o tecnólogo, bom, ele tem uma graduação de nível superior que o prepara para um papel bem mais estratégico e abrangente. E essa formação superior se reflete em atribuições mais avançadas, claro. O tecnólogo coordena equipes, supervisiona a proteção radiológica, gerencia a qualidade, desenvolve os procedimentos que todo mundo vai seguir, ele pode até conduzir pesquisa. Pensa nele como líder, o gestor do processo técnico, garantindo que os padrões mais altos sejam sempre mantidos. Tudo isso nos leva à nossa parte final, segurança através da clareza. É aqui que todos os pontos se encontram, para reforçar por que essas definições são tão, mas tão importantes para um desfecho seguro. Olha que dado preocupante. Um estudo da Cielo mostra que, na América Latina, o treinamento em proteção radiológica muitas vezes é inadequado. Isso não é um risco teórico, não. Já existem casos documentados de catarata induzida por radiação entre profissionais da área por causa disso. A filosofia que deveria guiar toda a prática radiológica é o princípio ALARA.
A meta é sempre conseguir a imagem necessária para o diagnóstico com a menor dose de radiação que for razoavelmente possível. É um equilíbrio super delicado, que exige um conhecimento técnico profundo e muito discernimento. Então, o ponto central de toda essa conversa é este: respeitar os papéis definidos em lei não é sobre reserva de mercado ou só burocracia. É, na verdade, um pilar fundamental da segurança do paciente e do controle de qualidade. Quando a pessoa certa, com o treinamento certo, faz a tarefa certa, todo mundo fica mais seguro. Simples assim. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Numa equipe de saúde de alta performance, onde a habilidade de cada um é, obviamente, essencial, será que a clareza sobre o papel de cada um não é igualmente vital? Tudo o que vimos hoje sugere que sim. Sem essa clareza, até os profissionais mais qualificados acabam enfrentando riscos que não precisavam existir.